Bem, meus queridos companheiros, deu o nosso horário, né? Uma boa noite para todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião. É uma grande satisfação poder estar aqui junto com vocês. Antes da gente começar, vou dizer, hein, que calor, né? Tá louco, hein? A gente não está preparado para essas coisas, não, né? Mas, enfim, a gente não pode reclamar também, porque também a gente reclama de tudo, né? Se está calor, a gente reclama, se está frio, a gente reclama também, se chover é porque choveu, se não chover é porque não choveu. Mas, enfim, não é fácil enfrentar o calorzão aí, né? Enfim, é um negócio meio complicado. Mas vamos firmes e fortes aqui no nosso encontro, que é sempre um refrigério, né? Para todas as nossas almas. Acaba sendo algo que nos ajuda a enfrentar o dia a dia. Estamos analisando o homem integral, né? Que o Giovanni conseguiu nos ajudar aí a encontrar o homem integral. Eu passei no grupo, tem lá o PDF, né? Do homem integral. E a gente está no capítulo 1º, porque realmente já cheguei à conclusão que não dá para a gente acelerar muito aqui. Tem que ir pausadamente, porque assim tem muita coisa, Joana de Ângeles, tem muita coisa para a gente explorar mais profundamente, né? Então hoje a gente vai analisar ainda dentro do 1º capítulo mais um assunto que a Joana de Ângeles traz aqui para nós, né? Vamos fazer a leitura do nosso evangelho. Alguém quer dar uma lidinha? Alguém que está aí disposto, de repente, ou não? Opa, por favor, Katia, leia para nós, por favor. Deixa eu ativar aqui. Opa. Calma aí que ainda você está sem som. Mas eu vou tentar colocar o seu som aqui. Agora sim, está com som. É abrir ao acaso, né? Há um acaso que não é acaso, como a gente sabe, mas é ao acaso. Sim. A piedade. Instrução dos Espíritos, né? Do capítulo Instrução dos Espíritos, a piedade. Sim. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por eles. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Lê mais? Não, tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Tá ótimo. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, reunir os nossos pensamentos em torno do nosso querido Sean, os mentores da nossa casa, que momentaneamente não está mais no endereço que nós tradicionalmente conhecemos, mas assim que for possível, teremos um outro espaço para nos reunir. Mas no plano espiritual, a casa continua firme e forte, com os mentores nos auxiliando, nos intuindo em todas as reuniões que se faz, né? Então, nós vamos pedir para que os nossos queridos mentores, os mentores da casa, possam nos ajudar, nos intuir, que eles estejam conosco neste momento de reunião em torno dos ensinamentos que a Joana de Ângeles nos traz. Obrigado, Mestre Amigo Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos em Teu nome. Que assim seja.
Muito bem, meus caros. E quando a Katia estava lendo o Evangelho, né, acerca da piedade, a gente que já vem na sequência do primeiro livro da Joana de Ângeles, né, Jesus e a Atualidade, e agora com o Homem Integral, a gente vê que a Joana de Ângeles ela insiste muito num aspecto, na desumanização. Nós temos passado por um processo de desumanização. Nós temos muitas vezes feito coisas, a nossa civilização tem feito coisas que todas as pessoas fazem. Né? Então, é assim uma certa repetição, um certo automatismo, não é? E ela insiste, então, na desumanização, que ela, inclusive, no capítulo que nós vamos analisar hoje, também fala sobre esse aspecto. E a Katia leu para nós a questão da piedade. E a piedade ela tem muito a ver com a ideia de humanização. Porque se a gente não está atento, se a gente não está percebendo aquilo que está ao nosso redor, a gente não consegue nutrir esse sentimento de piedade, né? Esse sentimento de olhar um estado de coisas e muitas vezes não se conformar com aquele estado de coisas, de realmente empreender esforços na ajuda, no auxílio, ou até mesmo num ouvido, num ombro amigo de quem esteja passando por dificuldades. A piedade tem essa característica de conseguir perceber quem está passando pela dificuldade, quem está caído na estrada e a gente ter a capacidade de parar e realmente tentar dar uma força para aquele que está caído. Mas no automatismo, no dia a dia, no piloto automático que muitos de nós vivemos, a nossa civilização vive atualmente, não há espaço para olhar o semelhante, né? Então a gente vê aí as pessoas invisíveis, né? As pessoas que a gente nem percebe a existência delas, e esse sentimento tão nobre como o Evangelho nos trata de piedade acaba sendo um sentimento que não é desenvolvido, não é explorado, exatamente por essa falta de atenção que as pessoas têm de uma maneira geral. Enfim, atenção, vamos ficar atentos, vamos perceber quem está do nosso lado, né? A gente está aí num mês ainda, terminando o mês, que fala sobre a prevenção ao suicídio, e essa semana mesmo, aqui no Tatuapé, tivemos a notícia de 2 casos, um no Shopping Anália Franco, de pessoa que acabou cometendo esse ato tão terrível, esse ato tão desesperado, que, eu não sei, cada história é uma história, né? Mas talvez se alguém tivesse estado ao lado e percebido o que aquela pessoa está passando, e talvez, a gente não sabe, algum desses atos poderia ter sido evitado, né? Então temos que ter muita atenção, a gente tem que perceber o que está ao nosso redor, o que está acontecendo, nos conhecer e conhecer por onde a gente está passando, né? Acho esse ponto fundamental que eu estou comentando aí em cima do Evangelho que a Katia leu para nós. Bom, pessoal, hoje, dentro ainda do capítulo 1º do livro, a semana passada nós falamos sobre a rotina, que a Joana de Ângeles nos alertou acerca da rotina. E hoje nós vamos falar de ansiedade. Aí o bicho pegou, né? Porque levante a mão aquele que não tem ansiedade. Atire a primeira pedra naquele que não tem ansiedade, né? Porque é impressionante, e ainda nesse estado que nós passamos o ano inteiro ainda, essa ansiedade, por vários motivos que a gente vai analisar aqui, ela acaba tendo reflexos físicos muito importantes. O primeiro deles, o assalto à geladeira. É impressionante como a gente, nesse estado de, sabe, está faltando alguma coisa, eu tô mal, tô meio ansioso, deixa eu ir na geladeira ver o que tem lá, ou a despensa, sei lá, cada um tem ali
algum subterfúgio, né? A Joana de Ângeles, ela fala que um certo grau de ansiedade é natural, todo mundo tem. Eu vou passar nos slides, né? A pessoa está esperando uma resposta, está esperando uma decisão, está esperando por alguém, né? Tudo isso gera uma ansiedade que é absolutamente natural. Mas essa questão da ansiedade pode se tornar algo patogênico, terrível, somatizar e fazer realmente muito mal para a nossa existência. Então, uma forma da gente nos entender aqui e conter esse aspecto de ansiedade, né? Eu lembro, e aqui eu repito, eu já falei dele anteriormente aqui, volto a falar, volto a indicar o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, em que ele fala do momento, de viver o momento, né? E viver o momento é exatamente não viver na ansiedade, não viver numa possibilidade, num futuro. Às vezes a gente vive muito mais, a gente acaba tendo uma atenção muito maior a uma festa antes da festa acontecer do que na própria festa, né? Tudo que a gente prepara, meses e meses pensando naquilo e se esgota. Havia umas férias, antes das férias, aquilo, tudo passa na cabeça, não vejo a hora das férias. Quando as férias vêm, nem aproveita o que tem, porque a pessoa acaba não aproveitando naquele momento que ela está passando. Esse é um ponto muito importante, né? Afinal de contas, o amanhã pode ser que... O amanhã existe, efetivamente o amanhã existe, né? Não vai dizer que não existe o amanhã existe, mas talvez não seja aqui, talvez não seja nessa condição, né? Basta um simples sopro e nós somos varridos dessa nossa vivência aqui e pronto. E a gente vai para uma outra dimensão, para um outro sistema, e enfim, né? Então pode ser, o amanhã ele existe, mas pode ser que não seja exatamente como a gente está planejando que ele seja, ou que a gente acha que a gente seja, ou que a gente esteja ansioso para que ele chegue, né? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre alguns pontos que eu separei que a Joana de Ângeles trouxe para nós, né? Então, vejam só. Deixa eu separar aqui. Muito bem. Estamos aqui no nosso grupo de estudos, né? E aqui temos a questão da ansiedade, do livro O Homem Integral, a ansiedade. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então, a Joana de Ângeles, ela vem trazer para nós que o mundo contemporâneo ele traz muito, mas muito de insegurança para as pessoas, né? Nós somos bombardeados com informações. A nossa vida atualmente ela é regrada pelas informações. Assim, em questão de segundos, nós sabemos exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Essas informações elas são em tempo real. E as informações nem sempre divulgadas, aquelas que dão ibope, aquelas que dão mídia, nem sempre são as boas informações. São as informações que trazem uma maior complexidade acerca do ser humano, né? Então a gente tem ameaças constantes de guerra o tempo todo, o mundo tem a ameaça de que alguma coisa pode ocorrer, um conflito, e invadiu aqui, fez teste nuclear ali, e as coisas, isso a gente é bombardeado. Prepotência, ela fala de prepotência, ela escreveu isso em 1990, hein? Lá há muito tempo, 30 anos o livro tem. Prepotência de governos inescrupulosos, né? Os comandantes dos diversos governos aí do mundo muitas vezes não têm escrúpulo nenhum para chegarem nos seus objetivos, né? Chefes aqui dentro da nossa vida rotineira, chefes de atividades arbitrários, né?
pessoas que passam por grandes dificuldades no ambiente de trabalho, de emprego, disputa por cargos e funções, né? As pessoas têm ali uma briga intensa no que diz respeito a cargos e funções de uma maneira geral, anúncios e estardalhaços sobre enfermidades, não é? Lembro, é claro que esse ano é um ano atípico por tudo que nós estamos passando, mas lembro, há pouco tempo, coisa de poucos anos, quando começou a faltar água, né? Quando não tinha chuva, que os reservatórios chegaram nos níveis muito baixos. Eu lembro o quanto se falava sobre isso e o quanto se fazia de projeção que em 2020, que já chegamos, não ia ter água para ninguém, ou então 2030, esquece, não ia ter. E não é assim, mas tem isso tudo bombardeia as pessoas, né? Catalogação de crimes e violência. Pessoal, esses programas, muitos televisivos, antigamente, por uma questão de estrutura social, os programas eram de rádio, né? Então, uma geração ouvia lá Gil Gomes, Afanásio, não sei o quê, mas sempre teve essa questão muito popular, né, de prática de crimes, como as coisas aconteciam. Hoje está num outro formato, hoje foi para a TV, né? Então, você tem programas ali, e que se você assistir esses programas, você tem a certeza absoluta de que a vida não está valendo a pena, porque tem crime em qualquer esquina. A quantidade de crimes que são noticiados é enorme, e parece, isso gera uma sensação de insegurança, que parece que a criminalidade está batendo aqui na nossa porta, quando, na verdade, eles acabam fazendo um apanhado, né? Ah, fulano matou ciclano, só que é lá do outro lado do país, lá no outro cantão, né? Pegou outro assunto, mas vai juntando tudo isso e parece que tudo está na nossa porta, parece que tudo isso está acontecendo realmente ao mesmo tempo, que se a gente pôr o nariz para fora de casa, nós seremos alvo fácil ali sobre essa situação, que é a sensação de insegurança. Tudo isso acaba gerando ansiedade pelas incertezas da vida. A vida nos traz muita incerteza, né? Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós não sabemos o destino do mundo, né? A pandemia nos trouxe aí a condição de não saber se a pandemia traria mais pessoas falecidos ou mais falidos ou falecidos, é o que sempre se discute, né? E isso ainda está existindo, uma incerteza no que diz respeito à economia, se vai acontecer, se vai ter desemprego ou não vai ter, a gente nem sabe, né, o que vai acontecer amanhã, mas isso passa, nos atormenta, gera essa insegurança, a gente acredita muitas vezes que não vai ter condições no dia de amanhã, não sabe como vai ficar a questão econômica, o emprego, as pessoas, se elas vão aguentar, se elas vão ter saúde, e tudo isso passa tudo pela nossa cabeça ao mesmo tempo, né? Tudo isso vai sendo gerado a um turbilhão. A gente fica no meio aí desse verdadeiro furacão, que é essa vivência atual que nós temos da humanidade, né? Isso é que gera a ansiedade. Ansiedade para momentos de felicidade. Nós buscamos a felicidade, queremos tranquilidade, né? No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas prestam concursos públicos. Muitos de nós aqui, né, já pensaram em algum momento, ou até querem concursos públicos, o que não tem nada de errado nisso, mas isso é uma estatística muito importante para mostrar essa questão da ansiedade pela segurança.
Por que as pessoas querem um concurso público? Porque vai ter estabilidade, vai ter uma vida tranquila, estou sossegado para o resto da vida, não ficarei desempregado, o que é uma ilusão muitas vezes, né? Ou não, isso depende de carreiras, aí a gente não vê. Mas é que eu trabalho muito com isso enquanto professor, né? Preparo muitas pessoas para isso e as pessoas têm essa ideia de que vão ter uma vida mais segura, mais tranquila. A par de tudo isso, também mostra uma certa falta de visão nas próprias capacidades, né? Porque a pessoa quer ali uma vida mais estável porque acredita que ela, sozinha, não conquistará nada, não tem condições ali, que só o concurso público é que poderia trazer isso para ela, né? Isso é por conta desse mundo de incertezas que nós vivemos, essa questão da insegurança, essa questão, né, de que o mundo pode acabar a qualquer momento e eu preciso me garantir, né? Eu conheço pessoas, olha só, conheço pessoas que têm em casa bússola, dínamo, muitos de vocês podem até não saber isso, dínamo e algumas outras coisas. Por quê? Porque se tiver uma guerra nuclear, é isso que vai salvar. Segundo mais de uma pessoa, hein? É isso que vai salvar, porque se ela tiver um dínamo, ela consegue fazer uma energia, e se ela tiver uma bússola, ela não depende de nada, e tem gente que guarda essas coisas, esperando por uma catombe que possa ocorrer no mundo e que ela esteja preparada para isso. Isso é realmente viver de um futuro que provavelmente não existirá dessa maneira com que a pessoa imagina, né? E esquece de abrir espaço para outras coisas e não esse futuro que não vem. Bom, a Joana ela fala sobre essa questão da desumanização, como eu falei. Então ela diz: esvaziados de idealismos e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. Então, na verdade, é aquela máxima, né, que foi cunhada aí pelo cantor popular, dizendo: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Por quê? Porque eu entro dentro de um sistema em que está esvaziado de idealismos, as pessoas não têm metas, ideais, em colocação de estar vivo aqui, por que nós estamos, essa discussão, por que nós estamos aqui para alguma coisa, para alguma finalidade, mas não, vamos esvaziar isso e, pressionados pelo sistema, acabamos fazendo o que todo mundo faz, né? Aquela repetição, que é a rotina que ela falou no capítulo anterior, né, que nós vimos a semana passada, aquilo de sempre repetir e repetir as mesmas coisas, pulando de um compromisso para o outro, sem sequer entender o porquê que está se mudando, quais são os objetivos dessas mudanças de compromisso, né? E a ansiedade cada vez mais crescente. Aí ela diz: desumanização do indivíduo, que se torna um indivíduo um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Ou seja, acaba sendo uma pessoa dispensável dentro de um grupo social. É apenas mais um, não é? Não faz a diferença, não é aquele que vai marcar pela sua presença. Veja, não confundam. Nem todos nós nascemos para líderes e para ter expressões. Não. Mas a pessoa pode se desenvolver sendo patrão ou sendo empregado, sendo líder ou sendo uma pessoa mais reservada, mas ela pode, sabe, marcar a sua presença, aquela pessoa que vai fazer falta. É isso que nós devemos buscar, né? Em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos fazer falta,
né? Nós precisamos deixar ali a nossa impressão, no sentido de que no dia que nós não estivermos lá, alguém vai pegar e falar assim, nossa, né, a pessoa era tão, fazia coisa que ninguém vai fazer igual ela. Na verdade vai, porque todos nós somos substituíveis, né? Mas vai ficar a impressão de que realmente aquela pessoa marcou, aquela pessoa está fazendo falta em qualquer situação, seja ela num relacionamento particular, seja ela numa amizade, seja ela no trabalho, seja ela na casa espírita, seja ela no dia a dia, seja ela na vizinhança, seja ela no trato para com as pessoas, mas nós temos que fazer a diferença. E não é o que está acontecendo. Diante dessa desumanização do indivíduo. O indivíduo é apenas mais um e acaba não tem ideal, não tem motivos para estar aqui. E as novas gerações são absolutamente preocupantes também em muitos aspectos, né? Porque muitas pessoas hoje, da nova geração, os meus filhos, as pessoas que estão chegando, não querem saber de compromisso de jeito nenhum, né? Então, inclusive, até há uma estatística de que o número de carteiras de motorista, carteiras de habilitação, caíram drasticamente. As pessoas não querem nem se preocupar em saber dirigir um carro, porque tem o Uber, e com isso não querem nem ter um carro. Não que isso seja essencial para a vida de ninguém, mas isso gera metas, objetivos. A pessoa precisa, né, ter objetivos. Só que o pessoal não está querendo saber de nada disso, não. Não está querendo saber de nada disso. Tudo que gera compromisso, não, e fica tudo assim naquela massa social, de redes sociais, o que é muito, mas muito preocupante mesmo, pela desumanização que isso traz, né? A ansiedade tem manifestações e limites naturais, aquilo que eu disse, a Joana de Ângeles diz, perfeitamente aceitáveis. Nós temos níveis de ansiedade que são absolutamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, né? Uma presença, uma resposta, uma conclusão, né? Ninguém vai dizer que não vai ficar ansioso, claro que vai ficar ansioso, né? Imagina uma pessoa que quer um emprego e tem uma proposta, enviou, poxa, fica olhando toda hora, ver se a resposta já chegou, né? Ou uma confirmação de alguma coisa, ver se já chegou, ou mesmo, vamos imaginar, teve que fazer um exame médico e fica esperando o resultado daquilo ali, gera uma ansiedade para a pessoa saber realmente o resultado daquele exame. Isso é absolutamente natural. Agora, ela explica aqui que ao extrapolar para distúrbios, porque a ansiedade acaba gerando distúrbios respiratórios, a pessoa nem respira direito, né? Colapso periférico, sudorese, a pessoa começa a suar mesmo, né? De ansiedade. Perturbação gástrica, passa mal, fica lá indo ao banheiro o tempo todo, né? Ali embrulhado. Insônia, a questão da insônia é terrível, porque a madrugada é muito cruel, ela é muito silenciosa, tudo é muito potencializado. Já aconteceu comigo e pode ter acontecido com vocês, mas eu já acordei de madrugada e não conseguia dormir. Não conseguia dormir. E aí, o que vem na cabeça? Só os pensamentos mais terríveis, só as preocupações mais terríveis ali, né? Como que é a solução para aquilo, o dia a dia, tudo fica muito potencializado nessa hora. Isso é insônia. Tem gente que tem isso todos os dias. Tem gente que não consegue se entregar ao repouso noturno, né? Que a gente já falou aqui que, na verdade, se entregar ao repouso noturno é praticamente se entregar ao plano espiritual, se entregar a Deus, é dar a sua vida. A gente morre à noite para renascer de manhã, mas tem gente que não consegue, está apegado àquele dia, como se o dia não pudesse acabar, né? É como se não tivesse um fim para aquele ciclo, né? que é o ciclo diário
A pessoa não consegue ter essa quebra. Isso é insônia. Isso é uma manifestação física absolutamente terrível, né? Então aí o clima de ansiedade torna-se patológico e caminho da somatização física em graves danos para a vida. Isso não vai acabar bem. Isso vai acabar em doença. Isso vai ser somatizado, isso vai chegar no seu corpo físico. Esses problemas daqui vão somatizar, vão para o soma, vão para o corpo físico a partir de então, né? E é isso que a gente tem que ficar absolutamente atento para que isso não aconteça. Ficar no limite do aceitável, absolutamente natural. Saiu do aceitável, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está fora da ordem ali, que precisa ser recolocado em ordem, né? O grande desafio contemporâneo, e a Joana reforça isso muitas vezes, é o autodescobrimento. Saber onde que dói o calo ali, né? Não só das nossas necessidades, mas principalmente da realidade emocional, das aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Como é que a gente está reagindo? Como é que a gente reage a uma situação? Como é que a gente reage a um sim? Como é que a gente reage a um não? Então a gente está na expectativa daquela resposta, a gente não consegue se controlar, a gente treme esperando para ver o que a coisa aconteça. Por quê? E se a resposta for sim? E se a resposta for não? Como é que eu vou reagir diante desse quadro, né? Então é exatamente por isso, dessa percepção, como tem a reação, é que as pessoas acabam tendo todo esse problema de ansiedade. Eu tenho um amigo que ele morre de medo de avião. Morre de medo de avião. Eu também já morri de medo de avião. Hoje eu não morro de medo mesmo. Hoje mudou muita coisa, né? O que eu fiz? Eu fui estudar para entender como funciona exatamente, para entender como é que é o sistema lá e entender que realmente é muito seguro, né? E isso me deu todo o conforto, foge da insegurança que nós acabamos de falar aqui. Esse amigo não estudou nada, ele morre de medo de avião. Aí teve um dia, já há alguns anos, em que ele estava no avião e deu uma turbulência, daquelas turbulências que o avião treme todo. Sabe o que esse meu amigo disse para mim depois? Eu li e tal, chegou. Ele disse o seguinte: teve uma hora que eu estava torcendo para o avião cair logo, porque aquela situação já estava dramática demais. Então teve uma hora, ele pensou mesmo, de verdade, ele falou, se é para cair, que caia logo, para resolver logo. Esse é o aspecto maior de uma ansiedade desmedida e que tem aspectos terríveis no nosso corpo físico, perispiritual e tudo mais, né? Como é que a pessoa chega a essa conclusão? Uma turbulência que não, né, pode tremer tudo, mas não é assim que as coisas funcionam, mas a ponto de torcer para que aquilo se resolvesse da pior forma possível, mas que, enfim, se resolvesse, né? É terrível. Não há, em realidade, aí a Joana nos alerta, não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. O organismo está fadado ao desgaste. Então, o que ela diz é assim, esse mundo está cercado de inseguranças, a gente vive pressionado, a gente acha que a guerra vai ocorrer, que realmente tem crime para tudo quanto é lado, o mundo é muito inseguro. E o que a Joana diz? Que realmente ele é inseguro, que é assim, que não dá para dizer que tem insegurança. Nós temos uma certeza, por exemplo, que é a falência do nosso corpo. O nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, vai falir. É uma máquina destinada a falir. Não tem como, né? Por mais que a pessoa se preserve, pode alongar isso, pode ter ali uma vida muito mais confortável, com uma qualidade muito maior. Tudo isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas, inevitavelmente, vai chegar uma hora que o nosso corpo vai falir.
Então não dá para ter nenhum parâmetro de segurança. Nada na vida é seguro. Há uma certa impermanência das coisas. A vida é impermanente, a gente precisa entender isso. Que hoje eu estou aqui, hoje eu estou debaixo desse teto, agradeço a Deus pela oportunidade de ter este teto, agradeço pelo pão de cada dia, mas eu não sei exatamente se esse teto estará aqui amanhã. Não sei. Né? Ou se eu terei condição de bancar esse teto amanhã. Não, pode ser que não. Né? Então há essa insegurança. É natural. Só que a gente precisa entender isso. A gente precisa nos reconhecer diante desse padrão. Saber que as coisas são impermanentes. Saber que o amanhã pode não ser exatamente igual a gente planejou, porque realmente a vida é cercada de instabilidade. Só que ela nos alerta, por mais que a vida seja insegura, e é mesmo, a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e das emoções. Quer dizer, é só um componente para atrapalhar. Por mais que a vida seja insegura, esse componente da ansiedade acaba só afetando e só precipitando quadros que muitas vezes nem ocorreriam. Não é? Acaba criando uma realidade que sequer existiria. Mas de tanto a gente fixar naquele ponto, acaba gerando, acaba acontecendo efetivamente, né? Pela lei de atração, por esse magnetismo, a gente acaba atraindo. O nosso querido Reinaldo Leite, muitos dos senhores conheceram o Reinaldo. O Reinaldo, ele é um espírito absolutamente fantástico. Ele ficou por tanto tempo no Paz e Amor, né? E o Reinaldo, ele trazia muito essa ideia, né, de que essas a instabilidade acaba sendo gerada pela própria pessoa, do magnetismo. Ele dizia lá, ao Reinaldo, eu não gosto do João. Então aí eu não gosto do João. A palavra o João, quando tem o João na minha mente, nossa, me desestabiliza todo, eu fico todo nervoso. Aí o que a pessoa vai sair? Vai sair na rua, vai passar na rua, João, não sei das quantas, vai estar na placa isso daí. Né? Aí vai ter outro, as coisas vão chegando, porque é essa atração, essa polarização que acaba sendo gerada, né, nessas condições. Então, aquilo que a gente mais teme, às vezes, é exatamente aquilo que mais acontece. E por que acontece? Acontece porque a gente acaba atraindo aquilo mesmo. E atraindo por quê? Por esse processo de ansiedade de um futuro que a gente nem sabe se vai existir ou não. Aí a Joana de Ângeles, ela fecha aqui esse capítulo dizendo de Jesus, claro, porque a grande lição é Jesus sempre para nós, né? Ficam as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração. Oração, esse é o nosso grande aliado. Oração, geradora de energias otimistas e da fé. A gente precisa se apegar a isso, né? Ter essa conexão com o plano maior, né? Isso nos ajuda, isso faz com que a gente seja resgatado das mais profundezas dificuldades que a gente possa ter. Eu lembro certa vez que eu tive um sonho que, na verdade, foi um desdobramento muito difícil, né? Eu fui levado para uma região absolutamente terrível. Creio que era uma região umbralina, eu não tenho exatamente a noção exata, mas era um lugar terrível. Essa era a impressão que eu tinha. E quando eu estava lá, assim, absolutamente pressionado, até, olha, me arrepia agora só de imaginar aquilo que eu já passei lá atrás. Quando eu estava nesse sonho / desdobramento que eu tive, alguém falou no meu ouvido, oração, né? E naquele momento, naquela dificuldade que eu tinha lá, eu chamei por Maria e fiz uma oração absolutamente entregue
E, pessoal, foi absolutamente impressionante, porque foi como se me arrancassem, assim. Foi numa velocidade incrível. Eu estava lá e, de repente, uma força energética me tirou daquela situação em que eu estava passando. Foi algo assim para levar para a vida inteira. Então, pessoal, e eu estou dizendo comprovadamente a força que tem essa oração, a força geradora de energia positiva, né, de energia de equilíbrio, de fé, que faz com que a gente realmente, olha, remova montanhas, porque isso é muito possível, né? Propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz. Que baste ao homem conforme se apresente, sem disputas conflitantes do passado, sem ficar preso no passado e nem na acomodação coletivista do presente. Joana de Ângeles, como sempre, vem forte, vem batendo daqui do pescoço para cima, como é a característica desse espírito maravilhoso, e dizendo: acomodação coletivista do presente. É isso que a gente está vivendo. Acomodado, vivendo, deixa a vida me levar, vida leva eu, vamos seguir do jeito que está, time que ganha não se mexe, vamos continuar do jeito que está. Isso é uma acomodação. A gente não pode viver nessa acomodação, não. A gente precisa ter atenção a tudo que está acontecendo, e a gente só vai se livrar desses quadros de ansiedade, esses quadros que levam, inclusive, a quadros depressivos mais à frente, se a gente tiver compaixão, solidariedade, como foi lido no Evangelho de início, piedade para com o sofrimento alheio, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sempre tendo como aliado a oração, sempre tendo como aliado a fé, né, que vai remover todos esses grandes obstáculos que a vida vai nos apresentar, né? Diante dessa certeza, de tantas incertezas que a vida traz, né? Mas diante da certeza da impermanência das coisas, mas da certeza que somos espíritos destinados a encontrar a perfeição, a caminho da perfeição, a chegar a espíritos de luz um dia, né? Da continuidade dessa vida. Isso a gente precisa ter um aliado do nosso lado. Esse aliado é o nosso querido Jesus e todos os seus ensinamentos, que é isso que vai nos fortalecer para passar. E se aquela noite a gente acordar e não conseguir dormir, a gente vai ter que pedir ajuda para ele e falar assim: ó, eu me entrego, eu deixo o corpo aqui, né? Eu me entrego ao plano espiritual. Por favor, me levem para algum lugar para aprender alguma coisa. Mas eu me entrego. E nesse momento que a gente se entrega, é que a gente vai encontrar uma paz bastante grande, com certeza. Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Aqui. Senão a gente já, né, vai seguindo aqui para o encerramento, né? Semana que vem, o próximo capítulo, ele trata do medo. Olha só que é uma atrás da outra, né? É só situações aqui que é uma beleza. Enfim, então a gente vai falar do medo, depois fala da solidão, né? Vamos ver o que a gente... Leiam, por favor, os capítulos aí, que vale muito a pena. E semana que vem a gente fala de medo, talvez solidão, né? Para entender um pouquinho melhor isso. Então vamos agradecer ao plano espiritual, agradecer aos nossos mentores que estiveram conosco em mais este encontro, né? E pedir ao nosso querido mestre e amigo Jesus que possa estar conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos intuindo, nos propiciando a oportunidade de escolhermos pelo caminho do bem, pelo caminho do Evangelho, pelo caminho
da caridade. Afinal de contas, não há caridade, não há salvação sem a caridade, né? Possamos estar atentos, querido Mestre Jesus, a tudo que está ao nosso redor, percebendo exatamente aquilo que nos envolve nesta vida, nessa existência. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus queridos, então é isso aí, mais um encontro, né? Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e logo, logo a gente se encontra. Um abração, viu? A todos.